Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que bênção, meu irmão, estar com você nessa noite, nosso culto de celebração. Obrigado, pessoal. Eu sei que muitos aqui, viajaram. Eu também estava viajando, não estive aqui ontem, cheguei hoje, bem perto do final da tarde. Mas que bom que você pôde estar aqui congregando, recebendo nessa noite. Amém? Eu sei que Deus, Ele é aquele que vai fazer além do que nós pensamos. Diga além. Eu quero saber quem está nessa noite nos visitando pela primeira vez. Eu quero que você levante sua mão, nós queremos te conhecer e te presentear. Fica com a mão levantada até que alguém chegue em você e te dê um presente. Amém? Então, dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse lugar. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Desfrute daquilo que Deus tem para nós. Essa é uma noite de celebração. Não porque o nosso candidato natural ganhou a eleição ou não, mas nós estamos celebrando a nossa libertação. Vamos celebrar a ceia do Senhor nessa noite, vamos comemorar aquilo que Jesus fez, amém? Tem alguém que ainda falta receber um presente? Você que está aqui pela primeira vez, levanta a mão se você ainda não recebeu. Aqui, ó. Isso, aqui, isso. Aqui, isso, aqui, amém. Que bênção. Mas sabe, essa é uma noite de celebração. Eu quero te dar as boas-vindas. Você também que está nos acompanhando online, amém? Eu sei que essa é uma noite bem especial porque você está aqui. E a Bíblia diz que onde estiverem dois ou mais reunidos, o Senhor estará presente. Amém? Sabe, irmãos, a igreja não tem a ver com quatro paredes. A igreja tem a ver com você. Amém? Deus está aqui não é porque tem uma placa chamada Igreja Verbo da Vida lá fora, não. Deus está aqui porque você está aqui. Você que nasceu de novo, eu que nasci de novo, nós somos aqueles que carregamos a presença do Senhor. Ele habita em nós. Diga, Ele está em mim. Então, se Ele está em nós, irmãos, Ele está aqui porque nós estamos aqui. Nós somos o seu corpo e nós vamos em unidade como um corpo celebrarmos a nossa libertação nessa noite e aquilo que Ele fez por nós. Diga, eu estou aqui para amar e alcançar as vidas, ensinando e transformando suas mentalidades pelo poder do Evangelho, equipando-as para o serviço a Deus, transformando a nossa sociedade. Diga, amar, alcançar, ensinar, transformar, equipar e servir. Cutuca quem está perto de você e diga, tá ligado, né? Que é para isso que Deus te chamou? Aleluia, que bênção, meu irmão. Pensando sobre o que ministrar nessa noite e buscando em Deus ao longo da semana. E eu fico pensando, sempre o que Deus quer que nós recebamos na próxima semana. Às vezes Deus deixa para falar no último minuto, às vezes Ele muda a ministração. Mas pensando ao longo dessa semana e estudando sobre esse assunto, durante a semana, ouvindo sobre isso também, Deus me lembrou de algo que nós falamos no culto de domingo passado. Se você estava aqui no domingo passado, nós falamos sobre o poder do testemunho, sobre falarmos, sobre testemunharmos do operar de Deus, daquilo que Deus fez, sobre celebrarmos o agir de Deus. E nós falamos sobre a ceia do Senhor. E nós dissemos que a ceia é um memorial, diga memorial. Então o tema dessa noite é em memória. Diga em memória. Então é sobre isso que nós vamos falar. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 23, depois nós vamos retornar a alguns versículos, colocar uma base aqui para que nós possamos entender sobre o que nós precisamos trazer à memória nessa noite. Ou o que sempre nós precisamos trazer à nossa memória, não somente nesta noite. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Fazei isto em, vamos lá, em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim.
porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Versículo 27 em diante nós vamos ler posteriormente, quando lermos alguns versículos anteriores também. Agora, percebe que ele diz que quando nós celebramos a ceia, nós fazemos isso em memória dele. Ou seja, nós estamos declarando, nós fazemos isso uma vez ao mês aqui na igreja, não é isso? Geralmente no primeiro domingo de cada mês. Mas você pode fazer isso todos os dias na sua casa, se você assim quiser. Mas ele diz que quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo para nos lembrarmos, trazer à memória aquilo que ele fez. Agora, algo me chama a atenção, nesse versículo 26, que ele diz que nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Ora, se ele morreu, como é que ele vem? Ele vem porque ele não ficou morto, diga, ele ressuscitou. Não, desse jeito eu acho que ele ainda está lá. Fala com mais vontade, irmãos. Talvez seu candidato não tenha ganho, mas não fique assim não. Daqui a 4 anos você pode votar de novo. Amém? Diga, ele ressuscitou. Ah, como melhorou, tá vendo? Não era tão bom se fosse de primeira. Não era. Então ele ressuscitou. Então ele não somente morreu, mas ele ressuscitou. E é a ressurreição dele que nos dá o direito de celebrarmos o que ele fez na cruz. Porque sem ressurreição, ele não teria vencido a morte. E sem ele vencer a morte, nós nunca poderíamos nascer de novo. Mas se ele venceu a morte, se ele ressuscitou, nós podemos crer que com ele também seremos ressuscitados. E ainda que o corpo físico morra, chegará um dia que nosso corpo físico que morrer, ou que já morreu, receberá a glória e o poder de Deus. Então existe uma garantia para mim e para você, que nascemos de novo, porque ele venceu a morte. Amém? Então nós celebramos em memória aquilo que ele fez, não somente o que ele sofreu, mas nós celebramos o que esse sofrimento trouxe para nós e a sua ressurreição. É a isso que nós celebramos. É a isso que nós precisamos trazer em memória nessa noite. E talvez você esteja nos visitando e pense assim, mas pastor, eu nem nasci de novo ainda, eu não aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Deixa eu dizer algo bem rápido para você. Nós fomos criados perfeitos no espírito, na alma e no corpo. O espírito é o homem interior, é quem realmente nós somos. A alma é onde estão as nossas vontades, emoções, sentimentos. E o corpo é aquilo que vemos no espelho. Mas quando o homem decidiu desobedecer a Deus no jardim do Éden, ele peca, morre e se separa espiritualmente do Senhor. Jesus veio para justamente morrer naquela cruz e ressuscitar, para nos colocar espiritualmente, novamente na condição que Adão perdeu por causa do pecado. Diga, ele venceu o pecado, se tornando pecado. Vamos ver sobre isso daqui a pouco. Mas então nós fazemos isso para nos lembrarmos do que ele fez por nós. Nós celebramos em memória dele. Nós anunciamos aquilo que ele fez. E é interessante porque muitas vezes, no dia a dia, na vida que nós vivemos hoje, nós às vezes não trazemos à nossa memória aquilo que ele fez. Nós simplesmente vivemos a vida como se não existisse amanhã. Nós fazemos as coisas, nós estamos preocupados com as coisas, nós estamos correndo, e às vezes nós chegamos em um momento como esse, em um culto, celebramos a ceia e nós nem entendemos direito o que é que nós estamos fazendo. Mas Deus te trouxe aqui para aliviar. Não, Deus te trouxe aqui essa noite para você entender o que é celebrar a ceia do Senhor. É trazer à nossa memória aquilo que ele fez. Mas não somente pensar nisso, mas entender o que nós estamos fazendo. E entender como devemos fazer. Tão importante quanto fazer é fazer do jeito certo. Repita comigo, tão importante quanto fazer é fazer do jeito certo. Amém? Então, existem algumas formas de nós celebrarmos a memória de Jesus, celebrando a ceia do Senhor. Existe uma forma de celebrarmos a memória de Jesus quando nós comemoramos a ceia do Senhor. Quando nós nos unimos para celebrar a ceia do Senhor. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que quando nós celebramos a ceia, nós estamos comemorando a cura. Diga, a cura.
Abra sua Bíblia comigo, por favor. Diga, Deus é bom. Em Isaías, capítulo 53. Versículo 2. Isaías, capítulo 53, versículo 2. A Bíblia diz, uma profecia falando de Jesus, diga, falando de Jesus, 700 anos antes de acontecer. Amém? Olha o que é que a Bíblia diz sobre o que iria acontecer com Jesus. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Está falando de Jesus na cruz, do seu sofrimento, de como ele estava desfigurado, de como ele estava ferido, indo até aquele sacrifício na cruz. E a Bíblia diz mais, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é sofrer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas ou pisaduras fomos, vamos lá, ajuda o pregador, fomos, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluia. Então, a Bíblia diz que ele sofreu e ele teve o seu corpo dilacerado, a ponto de não haver nenhuma beleza e nenhuma formosura nele. As pessoas fugiam da sua presença quando ele estava indo até a cruz. Mas a Bíblia diz que ele fez isso, versículo 4, ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Diga, ele tomou. Diga, ele tomou. Versículo 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas ele diz, e pelas suas feridas fomos sarados. Diga, fomos sarados. Diga, não seremos. Diga, fomos. De novo. Então a Bíblia diz, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós acabamos de ler, o que Jesus falou para Paulo, isso também está lá no livro de Lucas, você pode ler também, a noite da ceia com os discípulos, Jesus diz, este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. O que é que o corpo de Jesus, que é esse pão que nós comemos aqui, representa? Diga, a cura. Não, desse jeito não representa não. Diga, a cura. Então, o corpo dele representa a cura. E quando nós celebramos a ceia e trazemos a nossa memória e nos lembramos daquilo que ele fez, nós estamos trazendo à nossa cabeça, à nossa mentezinha, aquela ideia, ele me curou. Diga, ele me curou. Diga, ele não vai me curar. Diga, ele me curou. Queridos, isso é uma realidade conquistada por Jesus naquela cruz. Isso é uma realidade espiritual. Isso não é doutrina da Igreja Verbo da Vida. Isso é o que a Bíblia diz. Amém? Então a Bíblia diz que naquela cruz ele levou. Diga, levou. Então eu pergunto para você. Levou é presente, passado ou futuro? Passado. Levou. Amém? Então isso é uma realidade espiritual conquistada na cruz. A vontade de Deus para a nossa vida foi revelada em Jesus. Diga, em Jesus. Diga aí, ele não muda e nem varia. Tiago capítulo 1, 16, versículo 16, a Bíblia diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito,
vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação e nem mudança. Então diga, ele não muda. Faz parte do caráter de Deus ele não voltar atrás naquilo que ele mesmo estabeleceu. Amém? Glória a Deus, diga, ele me curou naquela cruz. Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando aquilo que ele fez por nós. Nós estamos fazendo a nossa mentalidade entender, cura foi conquistada para mim. Aleluia, diga, Deus não mudou. Aleluia. Então, o corpo representa a cura. Amém? Cura de que doença, pastor? Todas as enfermidades. Diga, todas as enfermidades. O que são todas? Todas. Amém? Mateus capítulo 8. Abre lá, por favor. Versículo 16. Mateus capítulo 8, versículo 16. Vamos ver agora, começando a se cumprir aquilo que o profeta Isaías falou lá atrás. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expulsou os espíritos e curou alguns que estavam doentes. Ele curou quantos? Vamos lá, ajuda o pregador, quantos? Sabe o que é todos? Diga todos. Amém? Não tem outra definição não. Todos os que estavam doentes. Para quê? Olha o propósito. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele levou. Tudo bem até aqui? Agora vai para 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. A partir do versículo 21. Porquanto para isto foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo. Diga corpo, de novo. Carregando ele mesmo sobre o seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. E por suas chagas, ou feridas, ou pisaduras, fostes. Então, quando nós comemoramos e trazemos à memória aquilo que Jesus fez, nós estamos lembrando, ele me curou. E isso é uma realidade. Pastor, mas eu conheci alguém que era crente e morreu doente. Eu também conheci. Isso não muda o que Jesus fez. Nem Jesus deixou de ser bom por causa disso. Você está aqui? Pastor, e por que essas coisas ainda acontecem? Porque o pecado está no mundo e habita na nossa carne. E nosso corpo enferma e adoece. Mas o desejo de Deus é que a cada dia, de fé em fé, diga de fé em fé, e de glória em glória, nós possamos crescer, irmãos, para adoecer menos a cada dia. Para podermos dominar o pecado. Para poder andarmos em saúde divina. Diga, esta é a vontade de Deus. E Deus não muda. Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos trazendo à nossa memória. Ele me curou. Ele sofreu para me curar. Mas esse texto aqui também diz algo interessante. Ele diz que mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Diga, vivamos para a justiça. Então, queridos, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando a justiça de Deus. Ele disse que o corpo, comíamos do pão, lembrando do corpo. Mas ele diz, bebíamos do cálice, lembrando do sangue. Diga, o sangue dele foi derramado para me justificar. Às vezes nós não temos dimensão do que significa isso. Às vezes nós pensamos que somente o sangue limpou o meu pecado. Mas, queridos, não foi só isso.
O sangue foi derramado para mudar, diga mudar, a minha natureza. Mudar o nosso espírito. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: ora, se alguém está em Cristo é nova criação. A palavra nova ali é algo inédito. Nosso espírito foi transformado, foi mudado. Recebemos um novo espírito, novinho em folha, que não existia antes. Porque o sangue dele mudou a nossa natureza de pecado. E isso, irmãos, nos dá acesso. Diga acesso. Irmão, quem tem acesso não precisa sofrer. Aleluia, diga, eu sou justificado. Ser justificado é ser justiça de Deus. É desfrutar da obra da redenção por causa do sangue dele que foi derramado. E é em memória a isso que nós celebramos essa noite. Diga, o sangue me justificou. Aleluia. Vai para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aleluia. Deus é bom. Tu crê? Ah, pastor, mas eu sofro com as coisas desse mundo. Eu também. Ah, pastor, mas tem adversidade. Eu sei. Ah, mas tem isso, tem aquilo outro. Eu sei, mas a Bíblia diz que a leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso de glória que vai ser revelado sobre a nossa vida. Diga, tem uma glória de Deus bem maior para ser revelada sobre a minha vida. Oh, aleluia! Aleluia! 2 Coríntios 5, 21, a Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado. Quem foi esse? Vamos lá, ajuda o pregador. Quem foi? Acabamos de ler, o versículo dizia que ele não pecou. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Deus o fez pecado por quem? Ajuda o pregador. Por quem, irmão? Para que nele quem? Em Jesus. Fôssemos feitos justiça de Deus. Tá? Querido, Jesus não se tornou pecador. Ele se tornou pecado. A condição que havia, que nos separava de Deus, ele tomou sobre ele. E quem o tornou? Diga, Deus imputou sobre ele naquela cruz os nossos pecados. Aleluia. Para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se tornou o que nós éramos, para nós nos tornarmos o que ele é. Oh, aleluia! Deus é bom, você crê? Diga, eu sou justiça de Deus. E essa expressão justiça de Deus é a palavra grega Theos dikaiosune, que significa capacidade ou habilidade de estar diante de Deus sem medo, culpa, complexo de inferioridade, condenação. Chamando-o de Pai, como se o pecado jamais tivesse existido antes. Meu Deus do céu! Sabe, irmãos, eu entendo, e eu vou dizer de novo, eu entendo, pessoas que por falta de compreender quem são em Cristo, e a realidade que elas são hoje, por causa do novo nascimento e do que o sangue de Jesus fez por elas, elas se sentem coitadinhas, miseráveis, pecadoras, caquinho que coçou as feridas de Jó. Eu entendo pessoas que se acham assim. Eu entendo, porque eles não compreenderam ainda quem são em Cristo. Então, essas pessoas acham que não têm, elas se sentem indignas de terem acesso a Deus. Elas acham pequenininhas demais e acham que Deus está longe demais. Mas Jesus veio para justamente aproximar o homem de Deus. Nós cantamos aqui. O fio que se rompeu da nossa alma até Deus, o sangue santo costurou. Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus. Então, o sangue derramou, abriu o caminho novamente e nos deu o acesso de novo. Então agora nós somos justiça de Deus. Nós podemos orar a Deus como se nunca houvéssemos pecado. Meu Deus do céu. Então, meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, eu ia dizer outra coisa, mas pelo amor de Jesus, quando você for orar, não se sinta um coitado.
Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Não ande em pecado. Porque o pecado traz condenação. E condenados, nós nos achamos indignos de estar diante do Senhor. Então, se nós pecarmos, o que é que nós precisamos fazer? Pedir perdão. E o sangue dele que foi derramado naquela cruz nos purifica dos nossos pecados. Amém? Então, não nos sentimos um coitadinho. Eu entendo, irmãos, que Deus é Deus e nós não somos Deus. Ele é Deus, mas nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros deles, co-herdeiro com Cristo. Nós temos o mesmo direito que Cristo tem hoje. Jesus é o nosso irmão. Meu Deus do céu. O direito que ele tem, nós temos. Ah, pastor, mas eu não mereço não. De fato, você e eu não merecíamos. Ah, mas eu me acho um comedor de feijão e farinha, como minha avó dizia, comedor de feijão e farinha, negócio não pode ir para o céu, e não sei o quê, e Deus não ouve, e não é assim. De fato, na nossa força não poderíamos, por isso que Jesus fez. Nós temos acesso a Deus, não é porque nós fizemos algo, é porque Jesus fez. Nós somos curados, não é porque fizemos algo para receber cura, é porque Jesus fez. Nós somos supridos, não é porque fizemos algo para sermos supridos, é porque Jesus fez. Ele nos deu acesso de novo, Ele nos justificou. Diga, eu tenho paz com Deus. Ah, pastor, eu era inimigo de Deus? Éramos. A Bíblia nos diz isso em Efésios capítulo 2. Éramos inimigos de Deus. Porque o pecado é inimigo da santidade de Deus, da glória de Deus. Nós éramos, mas essa condição mudou por causa do sangue. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5. Aleluia. Diga, Deus é bom. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a... Por que nós somos justificados mediante a fé? Porque nós cremos no que Jesus fez, nós aceitamos o seu sacrifício na cruz por causa da fé, e a graça dele se manifesta salvadora a todos os homens, nos justificando. Justificados, pois, pela fé, temos paz por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou te dizer, irmãos, se alguém não tem paz com Deus, essa pessoa é inimigo de Deus. E se Deus é o nosso inimigo, quem pode ser o nosso aliado? E quando o homem decide deliberadamente rejeitar a salvação e viver segundo sua própria força, ele está tentando lidar com Deus de uma forma natural. E ele está separado de Deus. Por isso nós precisamos aceitar o que Jesus Cristo fez. E o sangue dele nos justificou. E a Bíblia diz agora que o justo vive pela... Vamos, ajuda o pregador. Vive pela... Aleluia, o meu justo. Justo, irmão, não só é quem faz coisas boas, não. Justo é alguém que foi justificado no Espírito. Ah, pastor, quer dizer que a gente não peca ainda? Não, peca. Mas pecado é um acidente para o crente. A inclinação para o pecado está na carne, não mais no teu espírito recriado. É uma questão de natureza agora. Meu Deus do céu. Aleluia. Quem aqui tem alguma profissão? Pronto. Imagina, né? Vamos pegar aqui o exemplo do nosso bispo. Vamos pegar aqui o exemplo do pastor Elinaldo. A gente chama ele, brinca com ele carinhosamente, chama ele de bispo. Então imagina o pastor Elinaldo aqui. O pastor Elinaldo, ele tem uma empresa de controle de ponto de acesso. Então, cancela eletrônica, ponto de acesso, todo esse tipo de coisa, né? Raios, daquele negócio que escaneia o olho para poder dar acesso àqueles cofres, né? Pronto. Aí o pastor Elinaldo trabalha com isso. Só que imagina que Iane, esposa dele, está fazendo uma festinha em casa, ou está, né? Uma festinha de aniversário. E aí ela decide que vai precisar de ajuda do pastor Elinaldo para servir como um garçom naquela festa. Tudo bem até aqui? Eu te pergunto, pastor Elinaldo é garçom? Ele é o quê? Empresário. Não é assim? Mas naquele momento, por uma necessidade, o que é que ele está fazendo? Agindo como garçom. Isso faz dele garçom? Não. O fato de você e eu termos sido justificados no Espírito é quem realmente nós somos, justiça de Deus. Ah, pastor, mas o pecado está na carne, de vez em quando eu peco. Eu também, isso não faz de nós pecadores no Espírito. Não é mais a nossa natureza. Não é mais. Então não queira ser aquilo que Jesus não, já tirou você dessa condição. Aleluia.
Diga, Deus é bom. Aleluia. E aí, no versículo 9 do capítulo 5, ele diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Diga, eu fui justificado pelo sangue dele. Seremos por ele salvos da ira. O juízo e a condenação que cairá sobre a terra e a eternidade daquele que morre sem Jesus. Nós fomos salvos disso. Porque o sangue dele nos justificou. Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos nos lembrando e lembrando: ei, eu sou justiça de Deus. Eu posso orar a Ele, Ele me ouve e Ele me responde. Aleluia. Diga, Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Romanos 3, 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Diga, justificados gratuitamente. Aleluia. Gratuitamente. Para mim, para você foi de graça, mas para ele pagou um alto preço. Então nós não podemos rejeitar a justiça de Deus. Amém? Então quando nós celebramos a ceia do Senhor, comemos o pão e tomamos o cálice, nós estamos nos lembrando da cura e da justificação. Do acesso que Ele nos deu. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Abre lá comigo, Hebreus 4, 16. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está aprendendo alguma coisa nessa noite? Estamos tendo um pouquinho da aula, né? Aliança de sangue. Aproveitando, eu quero te indicar 2 livros maravilhosos. Identificação, Romance na Redenção, do E.W. Kenyon. Então você vai entender que Jesus se identificou conosco, Ele assumiu a nossa condição. E o outro é Aliança de Sangue, também do E.W. Kenyon. Fala justamente sobre a nossa aliança de sangue com o Senhor Jesus. Amém? Então você pode adquirir esses e outros títulos. Alguém, por favor? Please, come on, let's go. Quem? Vai receber galardão. Nós podemos, irmãos, entender aquilo que Ele fez por nós. Você pode adquirir esses e outros títulos lá no nosso Verbo Shop. Você abriu Hebreus capítulo 4? Eu não, você me espera? Tem que esperar, né? Vai poder correr antes. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Diga, confiadamente. É medrosamente. Vamos lá, ajuda o pregador. Medrosamente. Com receio. Com dúvida. Não, ele diz, acheguemo-nos como? Confiadamente. Aleluia. Confiantes. Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Diga, tem socorro para a minha vida. E quando é a ocasião oportuna, pastor? Sempre que eu precisar. Aleluia. Confiadamente, diga, confiadamente. De novo. Hebreus 10, 19 diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que é o Santo dos Santos? A presença de Deus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então ele está dizendo, temos livre acesso ao Pai, você pode se chegar a Ele ousadamente, porque Ele abriu o caminho. Agora faça isso em certeza de fé, com um coração limpo, sem estar na safadeza. Pecado, santidade. Santidade é o contrário de pecado. E às vezes a gente acha que pecado é só roubar, matar, beber, se prostituir. Sabe o que é pecado? O que é pecado é não andar na palavra. Sabe o que é pecado? É fazer aquilo que a gente sabe que é para fazer e não faz. Sabe o que é pecado? É falar do irmão. Sabe o que é pecado? É comprar e não pagar. Sabe o que é pecado? É ser a vida toda atrasado e nunca chegar na hora em nada que faz. Não, pastor, é porque brasileiro é assim. É não, irmão. Crente não tem que ser assim, não. Pastor, onde é que está na Bíblia? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Fidelidade. As pessoas pensam que ser fiel é somente não trair a mulher ou o marido. Ser fiel, irmãos, é ter palavra. É não comprar além do que pode. Ou se apertar, e todo mundo aqui pode se apertar. Passar por um momento na vida que você está um pouco apertado financeiramente. E aí o que é que você faz? Justifica. Dá uma satisfação. A Bíblia diz que mais vale o bom nome do que o precioso unguento. Sabe o que era esse unguento na antiga aliança? Quando o texto está falando lá, unção. Tem gente procurando de mais a unção e de menos um bom nome. Mas não será assim entre vós. Amém? Não, eu quero a unção, eu quero me mover na unção. Eu também quero, irmãos. Mas unção sem vida. A tua vida vai corroborar a unção de Deus sobre a tua vida. O teu bom nome, o teu testemunho de vida. Vai fazer com que quando você se mova na unção, você se mova num dom do Espírito, você possa ser usado para trazer algo para alguém. A tua vida vai testificar do que você está falando. E as pessoas vão olhar para você e dizer, rapaz, aquele cara é um caba direito. Eu lembro que meu pai, meu avô falava de um tempo em que as pessoas faziam negócio somente com a palavra. Hoje precisa ter um contrato com umas 100 páginas para ver se o caba não erra. Nós precisamos ser crente de palavra. Diga, crente de palavra. Ah não, mas eu vou sofrer um prejuízo. Não, sofra um prejuízo, mas segure sua palavra. Aleluia. Tá tudo bem, irmão? Sorria e acene. Aleluia. Nessas horas, irmão, a gente só ri. Amém? A gente não fica pensando demais, senão o irmãozinho pensa que é com a gente. Só dá amém, se alegra. Amém? Aleluia. Diga, Deus é bom. Mas, e aí eu quero que você volte para 1 Coríntios capítulo 11. Existe outra coisa que nós precisamos entender se nós quisermos fazer esse memorial da forma correta. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Diga, Deus é bom. Aleluia. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vocês se reúnem na igreja. E em parte, eu creio nisso. Porque até mesmo em alguns momentos importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja extremamente carnal. Esse não é o primeiro momento que Paulo fala sobre confusão, divisão, dissensão dentro daquela igreja. Já no capítulo 1, por exemplo, você vai ver Paulo falando isso. Ele diz no capítulo 10, no capítulo 1, versículo 10, eu oro para que vocês concordem, eu peço que falem todos a mesma coisa. Que haja a mesma disposição mental, o mesmo parecer. Porque eu fui informado pelos da família de Cloe que há entre vós divisões. A ponto de um dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E outro, eu sou de Cefas. E ele começa a corrigir aquela igreja porque havia pessoas fazendo divisão. E eu não estou falando sobre grupos de afinidade. Não é isso. Em qualquer ambiente que existam muitas pessoas, vão haver grupos de afinidade. Talvez você se dê bem mais com algumas pessoas que tenham uma personalidade parecida com a sua, ou que tem gostos parecidos com o seu. E numa igreja com 250 membros, a gente não pode. Talvez todo mundo nem conhece todo mundo. Então é normal que você talvez seja mais próximo de um irmão. Não tem problema nenhum. O que a gente não pode é não andar em amor com quem a gente não é próximo. Isso é divisão. Amém? Então, se você não é próximo de alguém, não ache que alguém é ruim porque você não é próximo dele. E ele diz que naquela igreja havia esse tipo de coisa. Uns diziam, eu gosto mais de fulano, eu gosto mais de cicrano. Não, eu gosto mais quando o pastor Chuto prega. Não, quando é aquele outro ministro, eu nem gosto muito. Por quê? Não, porque pessoas já falaram isso, irmãos. Cuidado para você não cair no engano do diabo. Cuidado para você não cair no engano do diabo. Aprenda a honrar a unção de Deus sobre a vida dessa igreja.
e sobre a vida das pessoas que passam aqui, independentemente de quem seja. Seja maduro, aprenda a crescer, irmãos, para que você não seja pego no engano do diabo. Quem aqui já fez rema? Levante a mão. É maravilhoso, irmãos. E eu me lembro que, fazendo rema, né? Desde a época que eu fiz, hoje eu ensino. E é interessante porque, geralmente, quem são os professores? Trazendo um exemplo do rema e a gente pode puxar para a igreja. Quem são geralmente os professores que a turma gosta mais? Vamos lá, ajuda o pregador. Não, mas quem são os professores? Qual é a característica de um professor que a turma gosta mais? Que é mais animado, né? Que faz mais a turma rir, né? E aí, isso tem a ver com personalidade. E às vezes, enquanto alunos, lá na sala de aula, eu estou falando isso porque nós temos quase 50 alunos na turma desse ano. Então eu posso falar sem medo. E aí eu tenho propriedade como pastor dessa igreja e debaixo da unção apostólica que está sobre a minha vida. Eu tenho autoridade para falar sobre isso se for preciso corrigir essa igreja. E às vezes nós olhamos para aquele professor que é mais calminho. Não tem uns professor que é mais calmo, que é mais lento, né? E a personalidade dele a gente acha que não é tão bom quanto o outro. Porque a gente quer medir o pregador pela personalidade dele. Querido, não meça pregador por personalidade. Ah não, eu prefiro aquele professor, eu prefiro aquele pregador, eu prefiro aquele outro. Eu sei, irmão, que a gente às vezes vai se identificar mais com o jeito de alguém. Isso é normal. Amém? Tem pessoas dentro do ministério, né? E 99,9% de quem eu escuto são ministros do Verbo da Vida. Eu escuto muitos ministros do Verbo da Vida. É normal que eu me identifique mais com o jeito de algum ministrar. Eu me identifico muito com o jeito que o pastor Humberto ministra. Com o jeito que o pastor Edilson ministra. Isso não é problema. Amém? Amo ouvir o pastor João Roberto. Amém? Mas isso não quer dizer que aquele que ministra de um jeito diferente é desqualificado. E nós precisamos andar na maturidade nisso. Para que nós não estejamos sendo enganados pelo diabo. E às vezes a gente cria na nossa cabeça, só na nossa cabeça, ordens de prioridades. Então a gente acha, não, isso aqui é melhor. Aí o culto do domingo é melhor. Não, porque geralmente no domingo é um cara mais animado, ou isso ou aquilo outro. Eu já pensei, irmão, Deus já colocou uma ideia, eu já tive uma ideia, não estou dizendo que foi Deus não, amém? Deixa eu corrigir aqui. Eu já tive uma ideia de só ministrar nas quintas-feiras. Porque você não pode ser crente do pastor Chilton. Eu entendo que é normal que a gente se identifique mais com alguém. Tá? Não estou falando disso. Falando de identificação é maravilhoso. Bem, isso é maravilhoso. Mas nós precisamos nos identificarmos com a unção. Amém? A unção, irmão. A unção de Deus sobre um lugar, aquilo que essa unção está fazendo. E a forma como Deus usa as pessoas, irmãos. Você está aqui? Porque a unção de Deus está no lugar não por causa de uma pessoa. A unção de Deus está no lugar porque Deus derramou a unção naquele lugar. E com aquela pessoa, sem aquela pessoa, a unção vai estar lá operando. Amém? Nós precisamos entender isso para que a gente não se frustre. Agora, eu entendo que enquanto pastor, eu preciso ministrar mais no domingo. Como pastor da igreja, eu entendo isso. Por quê? Porque é o culto que mais pessoas conseguem estar na igreja. Por N motivos. Trabalho, estudo, várias coisas. Amém? Mas estou falando da gente criar dentro de nós uma seleção. Né? Como era na igreja de Corinto. Eu prefiro Paulo, eu prefiro esse, eu prefiro aquele outro. Não, irmãos, cuidado. Não prefiro assim não, prefiro a palavra. Amém? Mas vamos voltar para cá? Aí ele diz: quando, pois, os reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde povos podem comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Então Paulo, vê que coisa interessante. Paulo traz uma instrução para aquela igreja, agora para o momento em que eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor. E Paulo diz, olha, quando vocês se reúnam para celebrar a ceia do Senhor, em outras palavras, entendam que vocês são um corpo. Entendam que vocês não podem estar cada um preocupado somente nisso ou somente naquilo.
Nós precisamos ter o cuidado. Para quando entendermos, é por isso que ele diz aqui, vai lá para o versículo 27. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que morreram. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Quando você se reúne na igreja para celebrar a ceia do Senhor, entenda que nós somos um só corpo. E sabe o que é comer ou celebrar a ceia do Senhor de uma forma indigna? É não andar em amor com o corpo. Isso é não discernir o corpo de Cristo. Eu já vi, queridos, tantas coisas. Tantas pessoas encontrando muitas desculpas para dizer o que é isso aqui que ele estava querendo dizer sobre celebrar a ceia do Senhor indignamente. Mas é só a gente ler o contexto. O contexto é o Senhor da interpretação. Lendo o contexto, nós entendemos claramente o que Paulo está falando aqui. Ele está falando sobre unidade na igreja, sobre andar em amor, entender que somos um corpo. Eles se reuniam e levavam comidas, para celebrar a ceia. E ele diz, cada um fazia do seu jeito. Uns ficavam com fome, outros comiam demais. Essa palavra embriagar aqui, no original, traz a ideia de estar totalmente farto. Então ele está dizendo que uns comiam demais, outros comiam de menos. Cada um fazia o seu. E ninguém discernia o corpo, não entendia que somos um só corpo. E que esse também é um momento de comunhão. Tem um livro do irmão Reagan, do pastor Reagan, Na verdade não do irmão Reagan, mas do pastor Reagan, que chama A Mesa que Fala. E ele vai falar justamente sobre a ceia do Senhor. Então, esse livro acabou aqui no Verbo Shop. Você pode comprar no Verbo Shop online e pedir esse livro e ler esse livro, é maravilhoso. Então, nós não podemos celebrar a ceia do Senhor de uma forma indigna. E o que é celebrar a ceia do Senhor de uma forma indigna? É não estar andando em amor uns com os outros. É nós não entendermos que essa pessoa que está do teu lado é participante contigo da salvação. E que quando nós não andamos em amor uns para com os outros, nós estamos nos levantando contra o próprio Senhor Jesus. É tão forte quanto uma batida de trem. Olhe para seu vizinho e diga assim para ele, você é corpo de Cristo na terra. Na verdade, nós somos membros individualmente. E unidos, somos corpo. Somos o corpo. E dentro desse mesmo contexto de ensino, no capítulo 12, a partir do versículo 12, ele vai falar novamente sobre essa unidade que precisa acontecer na igreja. Às vezes nós pegamos e lemos o texto assim, E às vezes a gente acha que 1 Coríntios 11 é uma coisa, 1 Coríntios 12 é outra. Não, mas isso aqui é como se Paulo estivesse escrevendo uma carta para aquele povo. Os subtítulos, os versículos estão aqui como uma forma de facilitar a nossa compreensão. Mas quando Paulo escreveu, era como se a gente estivesse escrevendo uma mensagem dentro do WhatsApp, bem grande. E aí ele falando dentro do mesmo contexto. Então nós precisamos discernir o corpo, precisamos entender que você e aquele que está do teu lado são parte do mesmo corpo. Precisamos andar em amor uns com os outros. Sabe que a ideia que Paulo traz aqui, não pensa só em você. Não busca seus próprios interesses. Mesmo Paulo escrevendo para os irmãos de Filipos no capítulo 2, ele diz, considere o outro superior a você mesmo. Aleluia. Aleluia. Isso é celebrar a ceia do Senhor de uma forma indigna. E ele diz que porque aquele povo, daquela igreja, não é assim entre nós. Glória a Deus por isso, irmãos. Mas ele disse assim, olha, é por isso que no meio daquela igreja existiam muitas pessoas fracas, doentes e que morreram antes da hora. Naquele povo lá. E a Bíblia diz que o que está escrito, nós podemos aprender com o que está escrito. Para que nós não erremos. Para que nós não passemos da mesma forma. Então nós estamos aqui essa noite para celebrar o que Jesus Cristo fez.
para trazer à memória aquilo que ele fez por nós. Mas nós não podemos fazer isso de todo jeito. Por isso que ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E quando ele diz isso, ele diz, e então, coma do pão e beba do cálice. O que é que esse examinar-se a si mesmo traz? Traz duas coisas. Ou está andando certo, ou está andando errado. De uma forma ou de outra, ele diz, examine-se e coma. Então isso me mostra que se eu me examinar e estiver andando certo, eu tenho liberdade para comer. Se eu me examinar e estiver andando errado, o que é que eu preciso fazer? Pedir perdão. Me arrepender. Mudar a minha condição. Para quê? Para que eu possa participar da ceia. Sem culpa e sem condenação. Aleluia. Deus está nos convidando, irmãos, a um banquete nessa noite. Eu quero chamar os diáconos aqui. Nós vamos fazer diferente hoje. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Depois nós vamos ter outro momento. Mas eu quero que você faça isso nessa noite, irmãos, com essa consciência. Eu sou justiça. Olhe para seu vizinho e diga, eu sou justiça. Olhe para quem está do outro lado e diga, tu és justiça. Olhe para quem está na tua frente, cutuca ele assim e diga, tu és justiça. Olhe quem está atrás de você e diga, tu és justiça. Aleluia. Agora olhe para quem está do seu lado de novo. Eu acho que Alexandre de Moraes vai proibir da gente dizer isso, né? Daqui a um dia. Tem irmão que não gosta, né? Mas diga para quem está do seu lado, diga assim, você é sarado. Olhe para quem está do outro lado, diga, você é sarado. Olhe para quem está atrás de você e diga, você é sarado. Oh, aleluia, aleluia. Queridos, nós podemos fazer isso em amor. Existe diferença, irmãos, quando nós fazemos vivendo uma vida de todo jeito. Quando nós não nos importamos uns com os outros. Quando nós não cuidamos uns dos outros. Vai lá no YouTube e procura essa ministração, uns aos outros. Tá bom de eu ministrar de novo esse mesmo assunto, né? Uns aos outros de novo. Faz tanto tempo, né, que eu ministrei, tem tanta gente nova na igreja. Mas nós precisamos celebrar isso. Sabe, irmãos, nós só vamos chegar onde Deus quer, individualmente, enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja nesse lugar, quando nós entendermos isso. Somos um corpo. A Adriana ministrou aqui mês passado e ela falou sobre isso. Talvez ela ministre sobre isso de novo, né? Ela vai ministrar agora no YouTube de novo. Estava correndo, sabe? Querendo fugir. Mas Deus pega ela, né? Eu acho é pouco. Mas sabe, queridos, somos corpo. Aleluia. Aquilo que você não tem, quem está do teu lado tem. O dom, a habilidade, aquilo que você não pode, aquele que está do teu lado pode te ajudar. Imagina um grande quebra-cabeça, irmãos. Deus encaixando cada peça. Sabe, alguns meses atrás Deus me deu uma palavra. E Ele disse assim, tem coisas que você queria que acontecesse na igreja. Mas não aconteceu antes, porque não havia as peças corretas para acontecerem. Meu Deus do céu. E Ele disse, tem mais. As pessoas que eu já trouxe e as pessoas que eu vou trazer para essa igreja são para promover o que está para acontecer.